Ezequiel capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nadar, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, cessarão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e cessarão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Engedi até Engeglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Mas os seus chancos e os seus lamaceiros não cessarão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sob ele levantei a mão para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá e vos em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amatate, Berote, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco, e entre o termo de Amate, e a cidade de Haza-Haticom, que está junto ao termo de Haurã. E o termo desde o mar será Hazier-Eron. No termo de Damasco e da direção do norte está o termo de Ramate. E este será o termo do norte. E o termo de oriente entre Haurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel,
será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente. Medireis, este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filho no meio de vós, e vós serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor. Capítulo 48. Estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Ramate, Hazerenon, no tempo de Damasco, para o norte, ao pé de Ramate, e terão a banda do oriente e do ocidente, dá uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naphtali, uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, a banda de oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta de que haveis de fazer, de 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e de largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento. Para o ocidente, 10.000 canas de largura. E para o oriente, 10.000 de largura. E para o sul, 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram os outros levitas, e o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, de largura, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram de largura, diante de 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrebaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, de 4.500 canas, e a banda do sul,
de 4.500, e a banda do Oriente de 4.500, e a banda do Ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou de resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade será para sustento daquele que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-lhes dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 enquadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante de 25.000 canas de oferta, na direção do termo do Oriente, e do Ocidente diante das 25.000, na direção do termo do Ocidente, correspondente. As porções será a parte do príncipe, e a oferta santa e ao santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertence ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim, uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, e o termo será desde Tamar até as águas das contendas de Cádiz, para ao lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, é a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão, uma porta de Issacar, outra porta de Zebulon, outra da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma porta de Azer, outra porta de Naphtali, outra 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.